E aí pessoal, beleza? Vamos lá começar mais uma aula de língua portuguesa. A gente continua com o gênero artigo de divulgação científica, mas hoje nós vamos ver algumas habilidades relacionadas a esse gênero, tá bom? Lembrando que o texto de fluência já foi apresentado na primeira aula e vocês já podem mandar para mim a leitura do texto. Bem, como eu disse para vocês, essa semana a gente estudaria esse gênero, artigo de divulgação científica, e para a aula de hoje a gente vai ver algumas habilidades relacionadas a esse gênero. Quais são essas habilidades? A primeira, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Nada mais é do que o uso de palavras ou expressões para retomar, para substituir termos que já foram utilizados anteriormente no texto. Isso gera a coesão do texto, faz com que o texto fique todo linkado, todo conectado, e também enriquece o texto, já que evita que uma mesma expressão seja repetida várias vezes ao longo de um mesmo texto. A outra habilidade é diferenciar as partes principais das secundárias em um texto, ou seja, é identificar a ideia principal de um texto e identificar as ideias secundárias, aquilo que é a informação mais importante e aquelas que são informações secundárias, né, que não são as fundamentais apresentadas dentro do texto, tá bom? Para facilitar, eu trouxe o mesmo texto que a gente estudou na aula passada, né? Na aula de segunda, a gente viu o que esse texto, né, esse artigo, arqueólogos encontram 2 corpos de vítimas do Monte Vesúvio, o que esse texto tem que a gente pode, que permite que a gente possa enquadrá-lo como artigo de divulgação científica. Hoje a gente vai ver essas 2 habilidades que eu acabei de citar na construção desse texto, certo? Bem, primeiro eu não vou fazer a leitura do texto, porque a gente já leu, é um texto que a gente já conhece, a gente já leu e já analisou na aula passada, tá bom? Então, primeira coisa, a retomada de termos, né? Aqui a gente poderia identificar várias expressões que substituíram outras, né, que fazem essa retomada, né, que fazem essa referência a expressões já ditas ou expressões que serão ditas mais para frente. Só que eu riscaria o texto inteiro. Então, para não ficar muito confuso, eu vou destacar aqui 2 momentos em que essa habilidade foi utilizada. Primeiro, a expressão região. A expressão região, ela já faz a retomada de uma expressão que foi dita antes. Que região é essa? Onde foi feita a descoberta, ou seja, em Pompeia, lá no sul da Itália, a região do sul da Itália, onde ficava a cidade de Pompeia. Então, percebo que a palavra região, ela faz essa retomada, tá certo? Por isso, ela faz esse encadeamento, porque ela retoma essa expressão, mas sem repeti-la. Uma outra expressão que a gente pode destacar. 2 esqueletos faz a retomada de uma expressão que já foi dita antes. E nós temos várias outras que vão fazer a retomada dessa mesma expressão. Os 2 esqueletos, ambas as vítimas. Essas expressões, elas se referem a uma outra expressão que foi dita desde o início do texto, que é 2 corpos. Perceba que essa expressão já aparece no título. Arqueólogos encontram 2 corpos de vítimas do Monte Vesúvio. Então, ao longo do texto, várias expressões foram utilizadas para fazer referência a essa expressão, mas logicamente sem fazer a repetição. Então, o uso da expressão 2 esqueletos, os 2 esqueletos, ambas as vítimas, todas elas servem para fazer referência à expressão 2 corpos, que está lá no início do texto e também no título do artigo, tá certo? Então, é assim que funciona essa habilidade. Essas expressões, elas servem para retomar a expressão que foi usada lá no início do texto. Isso faz com que todo o texto esteja conectado, ou seja, todo o texto vai estar coeso. Isso é um dos elementos de coesão que a gente utiliza. É usar expressões que vão fazer referência a outras expressões que já foram utilizadas dentro do texto, tá certo? Isso é enriquecedor para o texto. Quando vocês estiverem produzindo, lembrem sempre disso. Quando você repete muito uma expressão, você empobrece o seu texto. Então, a maneira de você evitar isso é utilizar expressões que substituam, mas que façam referência a essa primeira expressão. A gente pode fazer isso com outras palavras, como foi feito aqui, ou também com pronomes. São muito utilizados para fazer essa referência, para fazer essa conexão entre as partes do texto, tá certo?
Agora a segunda habilidade, analisar, observar a ideia principal e a ideia secundária. Bem, qual é a informação principal desse texto? Onde é que está a ideia principal desse texto? A gente encontra no primeiro parágrafo. Pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, encontraram restos bem preservados de 2 corpos, vítimas de uma erupção vulcânica ocorrida há quase 2.000 anos. Na ocasião, em 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção, surpreendendo os moradores da região e devastando a cidade de Pompeia. Essa é a informação principal, a ideia principal que é apresentada nesse texto. As demais vão dar detalhamentos, então vão ser ideias secundárias. Eu destaquei uma aqui para ficar bem claro essa característica de ideia secundária. Por que é uma ideia secundária? Ambas as vítimas estavam em uma sala do criptopórtico, espécie de corredor abaixo da vila, e ao que tudo indica chegaram ao local em busca de abrigo. Olha só, aqui dá um detalhe de onde esses corpos foram encontrados e uma hipótese, uma possibilidade de o que eles estariam fazendo lá, né? Foram em busca de abrigos, de se salvar, né? De se abrigar da erupção do vulcão. Por que aqui isso é uma ideia secundária? Bem, a ideia principal, né, do texto é o encontro desses corpos, né? O fato de encontrar, melhor dizendo, esses corpos, né, bem preservados lá nesse sítio arqueológico. Então, dizer onde esses corpos foram encontrados, né, o local exato, e levantar a possibilidade de o que eles estariam fazendo para terem sido encontrados naquele local, já é uma ideia secundária do texto. Então, é lembrar disso. Ideia principal é aquela mais importante, aquela que concentra a principal informação que o texto vai apresentar. As outras ideias que vão apresentar detalhes, que vão apresentar outras circunstâncias em relação à informação principal, são ideias secundárias, tá certo? São desnecessárias? Não, elas são importantes para o texto, ainda mais quando se trata de artigo de divulgação científica. Todo texto é importante, todo texto vai trazer informações importantes. Mas, lógico, a gente tem que saber destacar aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental para o que o texto traz e aquilo que é secundário, tá bom? Então, pessoal, hoje vai ser bem curtinho. Vamos logo para a sugestão de atividade. A gente vai continuar com o mesmo texto, a mensagem na garrafa, páginas 184 e até a 186, tá certo? Mesmo texto, refaçam a leitura e respondam as questões 6, 7 e 8 que estão lá na página 188, tá bom? Não precisa copiar as perguntas, só basta as respostas, beleza? Então a gente encerra por aqui e eu espero vocês na aula de amanhã. Até amanhã, pessoal.